E a cidade do Rio, né? A cidade é uma cidade complexa de se operar. Então, assim, só com muito planejamento, é um grande xadrez que a gente faz. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido para seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um novo episódio entrar no ar, você será notificado. Bem, estamos em março, dia 1º de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E hoje a gente comemora ainda essa data. Nós vamos falar sobre uma empresa pública que tem um carinho enorme por você, eu tenho certeza, porque ela faz um papel importante na nossa cidade. E eu vou falar dela depois da nossa vinheta. E o nosso bate-papo de hoje traz aqui uma empresa que tem um carinho, como eu já disse, de toda a população do Rio de Janeiro. Estou falando da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a maior da América Latina. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Renato Rodrigues, que é diretor de operações urbanas da Conlurb. Tudo bem, Renato? E aí, Cadu, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite do Tribunal de Contas do município, abrir esse espaço aqui do podcast para a gente falar um pouquinho sobre a Conlurb, né? E falar um pouco sobre o nosso sistema de limpeza urbana e o nosso gerenciamento de resíduos da cidade. Olha, e aí eu quero aproveitar todo o seu tempo, porque tem muita coisa para a gente falar, porque, aliás, a gente está nessa comemoração dos 461 anos, né, do município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e que tem tudo a ver com a Conlurb. Por quê? Porque vocês literalmente, ou quase literalmente, limpam essa cidade e colocam essa cidade dentro do cenário de turismo e com grandes eventos. Então a gente tem aí, vai falar sobre o Réveillon, sobre o Carnaval e sobre agora essa novidade que a gente já vem tendo aí já há algum tempo, que é o Todos no Rio. E aí eu queria primeiro começar o seguinte, Renato. Você está desde 1999 na Conlurb. E a Conlurb completou no passado 50 anos. Queria que você falasse desse orgulho, né, de estar nessa empresa tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Verdade, né? Ano passado fizemos 50 anos, estou na empresa desde 22 de março de 1999, vou completar 27 anos de empresa agora, já passamos por muitas mudanças, então acompanhei de perto o crescimento da Conlurb, então assim, para mim é muito gratificante, tenho um orgulho imenso em servir a cidade e servir bem a cidade, né? Que a gente serve com muita responsabilidade, muita entrega, tanto nos momentos que a gente tem ali os grandes eventos, como você mencionou bem. Viemos de 2 grandes eventos, vamos para o terceiro agora, que é o Todo Mundo no Rio, aniversário da cidade acontecendo, então assim, é um prazer servir essa cidade, como eu falei, com muita responsabilidade, dedicação, né? Então assim, é um prazer ter esses garis sob a nossa liderança, são pessoas maravilhosas, de muita entrega, de muito carisma, e que são a alma da cidade, né? Cada cantinho que eles cuidam, para a gente, isso é muito importante. E eu queria aproveitar então, depois desse gancho que você falou dos nossos queridos garis, porque assim, vamos falar então desses grandes eventos para a cidade que geram não só a imagem positiva do Rio de Janeiro, mas também renda, né? Emprego, renda e o papel fundamental disso, memórias afetivas, né? A gente tem aí o Réveillon, vamos começar pelo Réveillon. Vamos lá, vou te dar um exemplo, né? A gente já passou por isso, já vivenciamos isso. O Réveillon, antigamente, a gente terminava lá a festa com milhares de pessoas, milhões de pessoas na praia, e aquela história, no dia seguinte ninguém ia à praia, porque sabia que a praia estava suja, né? Estava sem condições de você ir para a areia, tomar banho de mar. A coisa mudou, Renato. Porque hoje quem acorda depois de uma festa dessa do Réveillon, a gente nota que as praias estão limpas, né? Muito cedo. A turma desses garis vai para a madrugada e aí eu te pergunto, como é que vocês conseguem isso tão rapidamente? Tem tecnologia, eu sei disso, mas eu queria que você contasse essa história para as pessoas entenderem aqui no nosso podcast como é que funciona. Primeiro para motivar essa galera. Então todo mundo curtindo o Réveillon, acabou a festa, eles vão para a rua para fazer a limpeza. Vamos lá. Exatamente. O Réveillon é a nossa maior operação no espaço curtíssimo de tempo, né? Quanto tempo? A gente tem aí quantas horas? 4 Então, 5 horas de trabalho? desde a mobilização, a partir de 3 horas da manhã, com a turma chegando 5, 6 horas na praia. Então, mais ou menos ali por volta de 8h30, 9 horas, a pista já está completamente liberada e a gente tem um trabalho assim, um pouco mais detalhado e fino na areia, que por volta de 10, 11 horas da manhã
também ela já está liberada. Então, assim, a nossa maior operação no espaço curtíssimo de tempo, né? Então a gente chega ali na praia de Copacabana, na verdade em todas os pontos de Réveillon da cidade, não é só Copacabana é o principal, mas a gente tem atendimento em todos os pontos. Então a gente chega ali por volta de 6 da manhã, você tem toda uma pré-operação, que a gente costuma dizer que é a parte mais tensa do negócio, né? Todo o plano operacional, toda a motivação dos nossos garis para que 6 horas eles estejam em todos os pontos de limpeza. Então, assim, por volta de 8, 8h30 da manhã, a gente já tem as pistas liberadas, então isso já é um ponto positivo para a cidade. E logo em seguida a gente entrega areia, por volta de 10, 11 horas da manhã. Mas continua, depois a gente continua com essa limpeza, você tem repasse, então a gente só, geralmente no dia 2, que a gente tem ali toda a entrega da praia, mas com uma situação muito normalizada. A gente entende que o turista, né, quem frequenta as áreas de Réveillon, ele sobe ali por volta de 3, 4 da manhã, e quando ele retorna para a praia, né, a gente já tem um ambiente completamente limpo. Parece que nós não recebemos ali quase 3 milhões de pessoas. E vocês devem fazer uma avaliação disso, quer dizer, da percepção desse turista em relação a essa limpeza, porque a gente vê isso muito na mídia hoje. Tem esse resultado? Sim, acho que assim, a primeira impressão do visitante é visual. Uhum. Né? Então a gente tem um cuidado enorme no nosso planejamento para que essa impressão, essa percepção seja muito boa. Né? Então, se você tem as ruas limpas, as praias organizadas, né, e os grandes eventos com resposta rápida, isso demonstra organização, demonstra segurança e eficiência da prefeitura, né, nos grandes eventos da cidade. Agora, em termos de números, toneladas Nesse último Réveillon, a gente pode ter uma ordem de grandeza aí, como é que vem crescendo, até pela questão também da conscientização da população em relação ao que ela deixa de lixo nesses locais. Como é que você pode trazer essa informação para a gente? O último Réveillon nós removemos aproximadamente 1.250 toneladas, né, em todas as áreas de evento. Só Copacabana foi algo em torno de 630 toneladas. Mas como é uma operação com grande público, nós não conseguimos fazer um trabalho de redução desses resíduos ofertados em Copacabana. Agora, você acha assim, a gente sabe que, eu falei agora, né, que tem o papel da população também de conscientização do que vai levar para esses locais, né, não só para o Réveillon, mas para as festas, para os grandes eventos. A Conlub faz um trabalho também de educação ambiental. Isso também faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? Então a gente tem hoje a coleta seletiva na cidade, a gente consegue transmitir um pouco isso para os grandes eventos. Então nessas barreiras a gente faz uma parceria com as cooperativas, onde a gente já consegue reduzir um pouco desse volume de resíduos que vão para dentro das áreas de festejo. Mas assim, a gente, com a disponibilidade dos containers, hoje a gente trabalha com aproximadamente 7.000 containers nesses eventos, então a gente tem muita capacidade de organização desse resíduo. Então o que a gente pede nos grandes eventos é que a população procure ali o container para descarte, que isso já facilita muito a nossa ação de limpeza ao término desses grandes eventos. Né? Quantos garis hoje fazem essas operações? Você tem ideia que estão envolvidos nessas operações? Então, para o Réveillon, a gente utiliza aproximadamente 5.000 garis, né? 5.000 garis. Trabalhadores, laranjinhas. Indo pro depois da nossa festa, indo lá fazer o nosso querido Exército Laranja. Então, assim, todos os pontos, a gente consegue cobrir todos os pontos de festejo, né? Só em Copacabana são quase 1.700 garis, é o maior efetivo, e o restante a gente posiciona de maneira estratégica na cidade. Porque não é só o evento, né? A gente tem o cuidado de tratar todos os acessos, assim, a percepção de limpeza para a gente é muito importante, né? Então a gente cria um ambiente que nesse deslocamento as pessoas também se sintam à vontade num ambiente limpo. Para a gente isso é importante. Então, Réveillon aproximadamente 5.000 garis, Lady Gaga garis específicos ali 1.600 e quase 1.700 garis. E no carnaval a gente utiliza mais, porque você soma o período, então são quase 9.000 garis envolvidos em todo o período de carnaval. Né? Olha, não é uma operação fácil, é um exército, né, como você falou, dos laranjinhas. Agora vamos falar então agora do carnaval, que a gente acabou de sair do carnaval, uma grande festa também que são vários dias, como você falou.
É também uma operação muito complexa, porque você tem que limpar a Avenida Rápida, você tem ali já hoje aqueles caminhões, aqueles carrinhos que já vão fazendo a limpeza, já vão passando os garis. Temos também o famoso Renato Sorriso, que é o grande símbolo, né, dessa turma toda dos garis também na avenida. Como é que funciona esse trabalho lá para vocês também? O carnaval, ele é a nossa operação mais complexa, né? Como você Porque, desculpa, colocou. você até te interromper, porque não é só a avenida. A gente tem o carnaval de rua, né? Os blocos de rua. Tem a Intendente Magalhães, que, enfim, é muita coisa na cidade acontecendo ao mesmo tempo, o Renato. É uma operação complexa justamente por conta disso, né? Assim, Réveillon, a gente tem o Réveillon, mas é localizado, a gente sabe exatamente quais são os corredores que a gente precisa atuar, então é uma programação consolidada, né? Todo mundo no Rio também, não tem nada acontecendo de grande na cidade, então você consegue concentrar todo o recurso ali na questão do show de Copacabana. Carnaval não. Carnaval a gente tem o desafio de equilibrar a rotina da cidade com os múltiplos eventos que acontecem todos os dias. Então você tem ali todos os blocos de rua, são aproximadamente 465 blocos, com quase 500 desfiles. A gente tem todos os bailes populares posicionados nos bairros. Nós temos o circuito Bira Presidente, ali na Avenida Chile, Sambódromo, Intendente Magalhães. E como é que a gente consegue, né, colocar essa engrenagem para funcionar? Muito planejamento, muita entrega do nosso time. A Comlurb tem um time muito forte na operação, então a gente consegue, com todas essas programações, equilibrar essa rotina da cidade com os múltiplos eventos. Então a gente tem uma preocupação de ambiente de limpeza, como eu falei, a percepção de limpeza ela é fundamental. A gente tem uma ação direta, né, com a economia da cidade. Eu acho que quando a gente está com a cidade limpa, quando a gente tem uma percepção de limpeza, a gente está nessa engrenagem da economia, né? Os números eram cerca de 6 bilhões, né, de movimentação, quase 8 milhões de pessoas circulando, e a Comlurb ela sai de uma questão um pouco operacional e ela vira, nesses momentos, um ativo estratégico para a prefeitura, né? Acho que a gente, fazendo parte dessa engrenagem, a gente aumenta ali um tempo médio de permanência do turista na cidade, você tem ali uma possibilidade de retorno e principalmente uma probabilidade de indicação. Da né? imagem mesmo. Da imagem. Quando a gente viaja para fora, ou até para outros estados também, é sempre aquela máxima. Você vai olhar para a rua, nossa, a cidade está suja. Né? Exatamente. Quando você vem para o Rio de Janeiro hoje, para esses locais de grandes eventos, né, de grande circulação de turistas, a gente tem uma outra percepção. E as cidades entenderam isso, né? Que a limpeza hoje é um fator de competitividade para você estar à frente dos grandes eventos. Perfeito. Então a gente consegue equilibrar Sambódromo. Então, como eu falei, não é só o Sambódromo, né? Você tem toda uma operação montada para o entorno do Sambódromo, né? Você fica ali durante 24 horas fazendo aquela limpeza interna e externa. Aí você cria uma percepção, você cria uma imagem. Por exemplo, as pessoas prioritariamente acessam o Sambódromo muito pelo metrô, né? Então, tanto pela Central, ali, Presidente Vargas, quanto pela Praça 11. Então, ela sai, ela já se depara ali com a agente da prefeitura, com um gari fazendo a manutenção. Então, ao longo do caminho dela, ela vai chegar no Sambódromo com uma área extremamente limpa. Quando ela chega no Sambódromo, ela tem ali, logo após a escola, a passagem dos nossos garis, que dão um show à parte naquela limpeza de pista, e, enfim, nos setores. Então, a gente está criando ali uma imagem positiva da prefeitura. E talvez essa pessoa que vá ao Sambódromo, ela vai participar de um bloco de rua. E quando ela entende que o bloco de rua tem o mesmo método de limpeza do Sambódromo, que é ao passar, a gente já tem ali os nossos garis fazendo a correção, isso para a cidade é maravilhoso. Então a gente consegue colaborar muito, né, com a percepção do turista e de quem frequenta o carnaval de uma cidade limpa e muito bem organizada ali pela prefeitura, né? Não, e é interessante a gente trazer esse podcast justamente, né, a comemoração desse aniversário da cidade do Rio de Janeiro, porque as pessoas, você está falando assim, as pessoas não se dão conta, às vezes não, ou até se dão conta, mas não veem o trabalho,
né? Porque, assim, a gente vai jogando nosso lixo, a gente sabe disso, que ainda temos vários problemas em relação a isso, mas quando você olha para trás, caramba, já está tudo limpo, já tá, nem parece, a frase se usa, nem parece que passaram milhares de pessoas por aqui. Isso também dá esse orgulho para vocês, e eu queria falar da autoestima desse servidor, desse gari que está ali. Como é que vocês motivam essa turma? É impressionante como é que, acredito eu, não sei se você também tem essa visão, mudou um pouco esse entendimento de autoestima dos garis. O que você acha? Mudou. Primeiro a gente trabalha muito a questão daquele tempo médio de correção, né? Sim. A gente precisa entregar imediatamente limpo após um grande evento ou após qualquer evento extraordinário da cidade. Então isso é uma premissa nossa, a Conlurb trata muito bem, com muita responsabilidade. E os garis são sensacionais, né? São, como eu falei, são figuras queridas, né? Então quando eles estão nesses grandes eventos, eles trabalham com prazer. Então, acho que nas nossas redes esse ano a gente potencializou muito isso, então eles se sentiram mais à vontade. Vi sambista, vi gari, passista, mulher, homem, foi... Exatamente. Aliás, pode seguir os canais da Conlurb, é o @comunica, não é isso? Conlurb Comunica. Conlurb Comunica, vamos acertar. Coloca aí o arroba deles, @Conlurb Comunica. É isso. Então, assim, nós crescemos muito também. Então, a gente saiu um pouco daquela questão de só o gari do sambódromo, que podia sambar ali, fazer a festa dele, e isso foi transferido para os blocos. Então, esse ano, mais uma vez, nas nossas redes, que ela trabalhou muito bem essa imagem, né, da empresa e valorizou muito a imagem do gari. Você vê o gari trabalhando motivado, né, todas as lideranças ali com aquela proximidade. E com isso, assim... O que eu fiquei sabendo é o seguinte, o gari está na ponta, mas também as lideranças, como você falou, as equipes de gerências, de equipes técnicas, também o gari está vendo que está todo mundo ali junto. Né? Sim. Não é só o gari, vai lá limpar, pega a vassoura, pega lá o equipamento, vai limpar a cidade. Não. A equipe técnica também da Conlurb acompanha esse processo. Né? Sim, isso é uma cultura nossa, né, em todos os eventos e na rotina. Então, assim, é do gari ao nosso presidente. Se você olhar, o presidente Jorge Arraes participou ativamente do carnaval, tanto no sambódromo quanto nos blocos. Então, essa questão essa proximidade da liderança com os garis, isso motiva, entende que é um ponto importante para a cidade, que é a imagem da empresa, que é a imagem da cidade. Então, essa nossa cultura de acompanhamento de todos os eventos da cidade é muito forte dentro da Conlurb. Né? Antes de a gente chegar agora nesse evento, tá todo mundo esperando o próximo grande evento, dia 2 de maio, né? Que já temos aí finalmente a atração que virá aqui para o Rio de Janeiro, né? A Shakira. E mais um desafio para a Conlurb. Aliás, não sei como é que vocês conseguem descansar. Tudo bem, vai ter um gap agora de março, abril, depois já tem início de maio para trabalhar, né? E fora, que a gente não pode esquecer que, aliás, vamos pegar esse gancho aqui. Apesar de todos esses eventos, antes de eu falar de tecnologia, que é onde eu quero chegar, você também a cidade tem que ser limpa. E aí, Renato, como é que faz isso? Você tem que limpar esses grandes eventos, né? Fazer a limpeza desses grandes eventos, mas a cidade, os bairros também, a periferia também tem que estar limpa. Sim. E me conta isso. Esse é o maior desafio que nós temos, né? Você tem múltiplos eventos acontecendo na cidade, mas você tem a praia, que precisa estar com a manutenção em dia, você tem a coleta domiciliar. Sim, o caminhão que está passando na minha porta para limpar. Falhar em momento algum. Você tem as nossas comunidades, que é um desafio que a Conlurb tem, toda a complexidade de se operar uma comunidade. E a cidade do Rio, né? A cidade é uma cidade complexa de se operar. Então, assim, só com muito planejamento, é um grande xadrez que a gente faz. O relatório de carnaval de dados, ele auxilia muito quando ele fala, por exemplo, do carnaval, que o público maior do centro da cidade, ele concentra pela manhã e não à noite. Isso é um indicador para a gente dar base ao nosso planejamento. Então a gente sabe quais são as áreas críticas da cidade, e quando a gente olha o planejamento, a cidade é toda fatiada, toda, né? Cada setorzinho daquele tem uma equipe que é dona daquele espaço. Então esse grande ecossistema, quando você olha ele por cima, né? Quando a população olha, é uma coisa única, né? Mas não, a cidade por dentro, para a Conlurb, ela está toda fatiada, e é com isso que a gente consegue equilibrar a rotina
com esse planejamento operacional dos grandes eventos. Mas além disso, Renato, eu queria também chegar na parte de tecnologia, porque não é só, hoje em dia não está só a vassoura na mão do nosso guerreiro Gari, né? Você tem equipamentos hoje com muita tecnologia agilizando o trabalho deles, né? Sim. Inclusive facilitando o trabalho deles também, mais pesado. Do que a gente pode falar sobre essa evolução na tecnologia também a serviço da Conlurb? Primeiro, acho que a integração com o centro de operações ela é fundamental hoje para todos os eventos da cidade, né? Quando você integra todos os órgãos dentro de uma central de monitoramento e controle, toda a tecnologia embarcada que tem ali já auxilia na nossa tomada de decisão na cidade. Então, isso é muito importante. Falando da Conlurb especificamente, de 2021 para cá, nós avançamos muito na recomposição da nossa frota, né? Então, toda vez que a gente trabalha mecanizado, a gente tem ganho de eficiência, a gente performa melhor e facilita o trabalho dos nossos garis. Então, nós crescemos muito, né? Um exemplo aqui são os nossos equipamentos da limpeza hidráulica, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade significativa na cidade que propicia uma operação de lavagem hidráulica extremamente rápida e eficiente, né? Então são pipas, são motobombas, são jateadeiras de pequeno porte que dão agilidade. Então isso a gente avança muito na limpeza. E com água de reuso, não é isso? Exatamente, água de reuso. Temos os nossos caminhões também que são abastecidos, estamos recebendo agora que serão abastecidos a biometano, então isso também é uma tecnologia que a gente está utilizando, além de todo o sistema de monitoramento de frota, né, a utilização dos nossos drones para monitorar eventos, por exemplo, agora a diretoria de operações utilizou o drone para entender a extensão do bloco, como é que estava a limpeza para trás do bloco, né, em torno do bloco, então isso tem auxiliado muito a Conlurb no avanço da limpeza. Sensacional. E o sambódromo também, né? Você vê o sambódromo, hoje a Liesa tem profissionalizado muito a questão do sambódromo, a Conlurb vem acompanhando, participa do centro de monitoramento lá do sambódromo, questão de segurança, de limpeza. Então essa integração entre os órgãos e os entes privados, ela tem funcionado bem e a gente consegue avançar, né? E o desafio agora? Vamos lá, por esse desafio agora, do dia 2 de maio, quais são as perspectivas? A Shakira no Rio de Janeiro, todos no Rio, e vamos embora, vamos entender como é que vai ser essa operação também para maio, dia 2 de maio. Sim, já viramos a chave do carnaval, acabou. Não sei como é que vocês conseguiram, mas tudo bem, vamos embora. Viramos a chave. Consolidamos essa limpeza, né? Então nós fizemos Madonna, depois fizemos Lady Gaga, que foi um sucesso, e ali a gente tentou imprimir uma operação diferente, com um recorte do Réveillon, mas numa área concentrada, né? Quando você tem Réveillon, você tem toda a Atlântica tomada. No Todo Mundo do Rio, você tem ali um público um pouco mais concentrado, que pega um pouco ali da Copacabana Palace, Copacabana Palace, até um pouquinho mais, até a Princesa Isabel, então ali, né, então Fernando Mendes, aquela área você tem uma grande concentração com muita geração de resíduo. Então a gente imprimiu um tempo médio de correção muito mais baixo. Então a Lady Gaga foi um piloto para isso, né? Falou, qual o tempo que a gente faz de correção aqui para entregar Copacabana rápido? Então a gente colocou uma quantidade de recurso suficiente, não só na Atlântica, mas em toda a área de Copacabana. Então, conforme o público ia se deslocando, a gente tinha equipes cobrindo toda essa área com limpeza. E para a Shakira não vai ser diferente, né? Então foi uma operação que ela nasceu ali na Madonna, com bases do Réveillon, consolidou, né, no show da Lady Gaga, e agora a gente replica para Shakira, que eu tenho certeza que a gente, com essa entrega, com todo esse planejamento operacional, a gente vai entregar a Copacabana limpa em pouquíssimas horas. E a cidade maravilhosa, contando com esse exército de garis, colocando ela mais maravilhosa ainda, atraindo turistas, mostrando para os turistas que nós somos uma cidade, além de maravilhosa, limpa, né? Agora, uma outra coisa para a gente fechar aqui o nosso papo, Renato, é falar das especialidades também, que você já tocou aí nas comunidades, da dificuldade das comunidades. Nós temos garis especialistas, a gente não pode deixar de falar deles, né? São os especialistas, temos aí os alpinistas, quem mais? Quem que a gente pode trazer aqui? Você imagina, aquilo que você falou, Rio de Janeiro é uma cidade complexa,
Então, assim, você tem morro, você tem praia, você tem montanha, você tem área de preservação. Como é que vocês trabalham com esses especialistas? Conta pra gente aí. Quando a gente olha a cidade, acha que a Conlurb, não, ela varre, coleta, né? Isso. Mas não. É assim, vê assim a imagem, posso estar errado. É o caminhão passando na frente da minha casa, que eu deixo lá o meu container lá, passou o gari, jogou, fez aquele barulho, blu, 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 e vai levar o lixo embora. Não é só isso. Muito longe. A Conlurb está muito além disso. Muito além disso. Né? Para você ter ideia, Cadu, a gente tem um pouco mais de 30 serviços que a gente presta à cidade. 30 né? Então, serviços. além desses serviços de rotina, que é a coleta, a varrição, a roçada da capa vegetal, né? A manutenção da área verde da cidade, a limpeza das caixas de ralo nos pontos de alagamento, enfim. Além dessa limpeza bruta que a gente faz, nós temos garis especialistas em manejo arbóreo, né, que são treinados, capacitados por engenheiros florestais. A gente tem os garis alpinistas, né, que também são treinados. O manejo arbóreo, estamos com um técnico aqui, né? Então é a famosa poda de árvore. É a poda de árvore. Aquela polêmica que é polêmica. Mas a poda de árvore. Então são especialistas, são garis especialistas acompanhados por técnicos para fazer essa poda no momento certo, na hora certa. Na hora certa, são treinados por engenheiros florestais. É um serviço complexo, né, extremamente técnico, e tem ali todo um ambiente que a gente precisa entender dentro da cidade e a complexidade que ele imprime. Temos os garis alpinistas também, que fazem um trabalho nas encostas sensacional. Então, são especializados, treinados com todas as normas. Equipamento de segurança. Então, fazem um trabalho fundamental, muitas das vezes nas encostas das nossas comunidades. E vale aqui até um parênteses também, que é para conscientizar até a gente, eu sei que a Conlurb faz esse trabalho também, conscientizar a quem está assistindo o nosso podcast aqui também, o cidadão carioca, que das comunidades, que saiba, né, colocar o lixo no lugar correto, porque olha só o impacto que isso gera para você ter um especialista e um trabalho até de risco, né? Você coloca um gari em risco. Exatamente. E a gente tem avançado muito, tá? Sim. Para a gente ter um pouco da dimensão do negócio. Hoje a gente já está com 15 mil caixas de 1.200 litros, né? Que são as nossas caixas de alta capacidade, posicionadas na cidade. Isso melhora a percepção de limpeza, diminui aquela questão do lixo público ali exposto. Então, assim, a área de acondicionamento tem. Então, a gente pede sempre que a população procure ali os containers. A Conlurb tem uma capilaridade enorme. Então, cada bairro tem ali a sua gerência, a unidade operacional responsável pelo aquele bairro. Então, assim, procura o gerente, conversa com ele, qual a sua angústia, além de todos os canais da prefeitura, obviamente, né, 1746, todas as redes, enfim. E voltando para a especialidade, né, então nós temos os garis de limpeza predial, e que eles trabalham nas escolas municipais, né? Então 1/3 das escolas hoje elas são tratadas e limpas pelos nossos garis. Nós temos os garis de limpeza hospitalar, né? Então a gente trabalha ali nos 4 grandes hospitais do Rio. Temos a limpeza e coleta de serviços náuticos, né? Ali na Ilha da Barra, Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, assim, uma infinidade de serviços, coleta seletiva, coleta hospitalar, coleta de orgânicos, né, nas escolas, banco de alimentos, que é um programa que nós temos com o Supermercado Zona Sul, que fornece ali para o Caju e para a Cidade de Deus alimentos para as pessoas, para as famílias mais carentes, cadastradas junto com a assistência social. Então, assim, Cadu, é uma infinidade de serviços hoje que a Conlurb presta para a cidade. Olha, dá orgulho muito, desse exército, né, de garis, né, dos nossos laranjinhas. Agora, eu queria, para a gente fechar, o Renato, o nosso tribunal faz um trabalho importante, que é a fiscalização também dessas empresas públicas, das secretarias municipais. E eu queria que você falasse da importância que é ter... Você está aqui no podcast do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Prazer. Comemorando essa data especial, que é o aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse da importância do nosso tribunal nessa parceria, nessa orientação também para uma empresa pública como a Conlurb. A Conlurb tem um carinho e um respeito altíssimo pelo tribunal, né? Então, o tribunal ele vai dando o norte do que a Conlurb pode executar ou não pode executar. Então,
toda vez que o tribunal pauta alguma coisa, faz algum apontamento, a Conlurb, com esse respeito, com essa parceria, ela atende imediatamente. Então, assim, é muito forte a presença do tribunal dentro da Conlurb. Para a gente é sempre é muito bom entender que a gente consegue avançar com a validação do Tribunal de Contas. Vou te colocar, então, aqui como porta-voz da Conlurb para dar a despedida final, a mensagem final para esse nosso podcast aqui, falando não só para os garis, mas também para os servidores, para todo mundo que trabalha nessa empresa tão importante para a imagem da nossa cidade, nessa data especial. E eu queria que você deixasse a sua mensagem aí para motivar ainda mais esse timaço que trabalha na nossa empresa, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a maior da América Latina. Primeiro, falar que é um prazer estar à frente dessa empresa, né? Há muitos anos, trabalhando pela cidade. Falar que para o nosso trabalhador, para o nosso servidor, que nós estamos sempre à disposição para melhor servi-los. A gente sabe que dos nossos desafios, uma empresa com quase 20 mil empregados, né? Quase 20 mil servidores, então não é simples a gente fazer a gestão de todas essas pessoas, mas que a diretoria está sempre de portas abertas, né? Então os nossos gerentes, nossos encarregados, são pessoas que estão sempre com muita vontade de estar perto, de fazer acontecer, e que eles se sintam à vontade de estar sempre acessando os diretores, o presidente da empresa, que sempre se coloca à disposição, e que a gente conta muito com eles na manutenção da nossa cidade. São figuras primordiais, como eu falei no início, eles são a alma do Rio de Janeiro, e acho que é isso, manter o Rio limpo, manter o Rio competitivo. Acho que esse é meu recado. Perfeito. E eu não podia deixar também de agradecer a tua equipe de comunicação também, a equipe de comunicação da Conlurb, que faz um trabalho brilhante, não só nas redes sociais, mas também mostrando através da imprensa como é que esse trabalho dos garis, de todas as operações que a Conlurb faz, dá um orgulho para a gente também, para apreciar esse trabalho através das redes sociais, que é o @Conlurb Comunica. Então, perfeito. Vamos colocar o arroba da Conlurb aí. Renato, perfeito. Mais uma vez, obrigado. Cadu, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns para vocês da Conlurb, que completaram 50 anos ano passado. Vem aí o ano da boa ideia, 51 anos de Conlurb. E vida longa. E vida longa Conlurb. E assim a gente vai encerrando nosso episódio de hoje, esse especial de aniversário da cidade do Rio de Janeiro, comemorando junto com a Conlurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a maior da América Latina, e nós recebemos aqui o Renato Rodrigues, e estamos muito felizes em ter trazido uma das empresas públicas do município do Rio de Janeiro para essa comemoração. E você já sabe, siga o nosso canal, aperte o sininho e sempre que um episódio novo entrar no ar, você será notificado, não esqueça. E compartilhe o nosso podcast com seus amigos também. Até o próximo Conta aí TCM Rio. Tchau!